No período conhecido como Cretáceo, há 66 milhões de anos, a Terra era habitada por dinossauros, que provavelmente são os animais extintos mais famosos. Os dinossauros aparecem em filmes, documentários e várias outras mídias. E essas mídias costumam focar nos mais famosos e impressionantes, tipo os predadores enormes como o Tiranossauro Rex, ou até em herbívoros impressionantes como o Triceratops ou gigantes como os saurópodes, que são os dinossauros pescoçudos. Mas esses dinossauros mais famosos são só a ponta do iceberg de um grupo de animais extremamente diversos que dominavam todas as formas de viver na sua era. Por exemplo, pequenos carnívoros como a Trociraptors caçavam os nossos antepassados mamíferos, enquanto outros dinossauros dominavam os céus. Os pássaros, inclusive, são tecnicamente dinossauros. É justo de chamar o período de 250 milhões de anos atrás até 66 milhões de anos como o reino dos dinossauros. Sim, outros animais existiam, por exemplo, os mamíferos, que existiram pela maior parte desse período. Mas toda a cadeia de alimentação, todos os nichos de sobrevivência e toda a diversidade biológica existia em torno dos dinossauros. A vida de mamíferos era ficar no chão cavando buracos e evitando dinossauros. E daí uma pedra caiu do céu e matou todos eles. Ok, talvez eu esteja me adiantando um pouco. A maior ameaça para os dinossauros foi um meteoro que caiu do céu, e eles nunca nem sonhariam com isso. Mas e se eu te dissesse que existem diversas ameaças que você pode lidar no seu dia a dia? Diferente dos dinossauros, nós usamos logins e senha para manter nossos dados seguros. Mas vamos supor que eu use a mesma senha para todo site, e um deles seja comprometido. Isso possibilita que hackers e maus agentes usem o meu login e senha em praticamente todo outro site. Essa é a versão digital de cair um meteoro no planeta, que no caso é você e sua vida privada. Uma boa maneira de evitar isso é usar o Dark Web Monitor da NordVPN, que é a patrocinadora desse vídeo. E se você quiser ainda mais segurança, o NordPass te ajuda a criar senhas únicas e seguras para cada site ou serviço que você acessar. E ele ainda te avisa se algum dia algum desses sites sofrer uma brecha de dados. O NordVPN está com uma promoção especial para você que assiste Ciência Todo Dia não acabar como os dinossauros. É só clicar no link que está na descrição e começar a navegar protegido agora mesmo. A extinção dos dinossauros é uma das 5 grandes extinções em massa do nosso passado, e é a mais dramática de todas. As outras foram resultados de mudanças mais graduais nas condições do planeta, mas o impacto do asteroide que matou os dinossauros mudou tudo do dia para a noite. Em um dia as condições eram perfeitas para se ser um dinossauro, e no outro a extinção deles e de várias outras espécies estava garantida. Então vamos seguir pela linha do tempo da extinção dos dinossauros até o começo de um mundo novo. O que os dinossauros viram antes de tudo acontecer? Durante uma semana qualquer, há 66 milhões de anos, uma nova estrela apareceu no céu. Mas essa estrela era estranha. Ela começou a ficar maior e cada vez mais luminosa no céu noturno. A estrela, na verdade, era um asteroide de 10 km de diâmetro, e a sua trajetória fatal tinha sido determinada pela força da gravidade milhares ou talvez milhões de anos antes. Depois de cruzar a atmosfera a mais de 60 mil km por hora, ela deixou um rastro de fogo atrás de si, e o asteroide acertou o lugar onde hoje é o México, na península de Yucatán. Esse impacto não foi um impacto qualquer. Asteroides maiores já colidiram com a Terra sem causar uma extinção em massa. O impacto que matou os dinossauros foi o pior cenário possível, com o ângulo e o local do impacto perfeitos para maximizar os danos da colisão. Em um instante, a energia equivalente a 10 bilhões das bombas nucleares das mais potentes foi depositada no planeta pelo asteroide. O chão logo embaixo dele foi transformado em magma, fazendo o impacto parecer mais como uma pedra caindo em água e não em algo sólido. Florestas a mais de 1000 quilômetros pegaram fogo devido ao calor. A onda de choque se espalhou pelo planeta, causando terremotos sem precedentes e criando tsunamis de centenas de metros. Menos de uma hora depois, todo o planeta havia sentido o tremor do impacto, e as regiões costeiras mais próximas estavam inundadas. Se isso parece horrível, calma que piora. Trilhões de toneladas de material foram ejetados do planeta pelo impacto, e boa parte caiu de volta na Terra como asteroides secundários. Esses pedaços de rocha estavam extremamente quentes. O calor depositado por eles, junto com o incêndio que eles causaram, aumentaram a temperatura da atmosfera para mais de 200 graus Celsius na maior parte do planeta. Para referência, essa é a temperatura usada para cozinhar. Isso era extremamente perigoso, especialmente para animais grandes que têm mais dificuldade em resfriar os seus corpos. E isso inclui a maior parte dos dinossauros. Os principais sobreviventes foram animais pequenos e que gostavam de viver embaixo da terra, como os mamíferos da época, além de dinossauros menores e pássaros que conseguiram se esconder. E se isso parece horrível, calma que isso piora de novo, esse foi só o primeiro dia. As florestas ao redor do mundo estavam em chamas.
Um calor fatal matava os habitantes da superfície, e o mundo estava destinado a mudar. Nas semanas seguintes após a extinção dos dinossauros, o mundo virou um grande cemitério. Os cadáveres dos répteis gigantes decoravam florestas queimadas e chãos cobertos de fuligem. Só que nesse ponto, as temperaturas estavam caindo, e elas continuariam a cair por um longo tempo. Os próximos 3 anos seriam um longo inverno, uma consequência das grandes quantidades de material depositados na atmosfera pelo impacto e pelos incêndios. A fuligem depositada na atmosfera reduziu em 20% a quantidade de luz do Sol que chegava no chão, reduzindo tanto a temperatura do planeta drasticamente e matando todas as árvores grandes. Os sobreviventes disso foram as pequenas plantas que estavam acostumadas a viver nas sombras das árvores maiores, como as flores. Então era realmente um cemitério, tinha até flores. Já nos oceanos, os plânctons morreram pela falta de luz, o que causou um efeito cascata que quase extinguiu toda a vida multicelular nos oceanos. Se não fosse a existência de plânctons mais flexíveis capazes de se alimentar de matéria orgânica, como o resto de animais mortos, provavelmente a vida nos oceanos teria voltado a ser apenas unicelular. Além disso, os oceanos ficaram mais ácidos, prejudicando principalmente moluscos e animais como ostras. O mundo pós-impacto mudou as características necessárias para se manter vivo. Mesmo espécies que sobreviveram ao impacto, como grandes cobras e crocodilos terrestres, estavam condenados à extinção nos próximos milhares de anos. O mundo destruído não tinha recursos o suficiente para manter grandes populações de animais grandes. Ser grande era uma vantagem no mundo dos dinossauros, mas depois do impacto, o mundo não é mais os dinossauros. Mamíferos, pássaros e angiospermas, que são as plantas que produzem flores, foram os principais sobreviventes que tinham as habilidades necessárias para sobreviver no mundo novo. E isso foi pura sorte. A natureza não tem planos, a seleção natural não tem inteligência por trás. O asteroide serviu como um filtro. Espécies com certas características foram condenadas à extinção e outras tinham as qualidades certas para sobreviver. Mesmo 1 milhão de anos depois do impacto, o maior predador vivo não pesava muito mais do que um cachorro. Foram necessários quase 40 milhões de anos para as bases da cadeia alimentar se tornarem sólidas o suficiente para sustentarem grandes predadores como tigres. E mesmo essa nova cadeia apresenta diferenças drásticas para o mundo dos dinossauros. Árvores que produzem flores e frutas, que usam insetos para se polinar junto com legumes, formaram uma nova base de plantas que alimentam os pequenos mamíferos. Alguns mamíferos aprenderam a habitar quase que exclusivamente o topo de árvores e se alimentar principalmente de frutas. O mundo mudou. Algumas formas de habitar o planeta foram perdidas com os dinossauros. Nenhum mamífero chegou em tamanhos comparáveis a grandes dinossauros. Por outro lado, novas formas de habitar o mundo foram encontradas por mamíferos, pássaros e plantas no mundo novo. Mas apesar das novidades, é improvável que o mundo moderno tenha uma diversidade biológica tão grande quanto a que era encontrada no fim do Cretáceo. No ponto em que o asteroide caiu, o mundo estava sem um evento de extinção em massa por quase 200 milhões de anos. E isso quase que garante que esse era o pico da diversidade biológica do nosso planeta até agora. E mesmo o mundo nessa situação não era imune a catástrofes, especialmente uma tão imprevisível quanto um asteroide. O fim dos dinossauros é um lembrete que a nossa própria civilização não deve se considerar imune a possíveis tragédias de escala global, sejam elas causadas por nós mesmos ou pelos caprichos de uma natureza misteriosa. Inclusive, estatisticamente falando, nós até que estamos meio atrasados para a próxima grande colisão. Eu devia ter deixado essa parte de fora. Muito obrigado e até a próxima!